Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andrioli Costa e esse é o Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E hoje eu tenho o prazer de receber meu querido amigo e companheiro de trabalho e de pesquisa, Ricardo Machado. O Ricardo, ele fez a sua graduação e mestrado na Unicinos, em comunicação, depois fez uma especialização lá também, mas em filosofia, e aí ele chega na URGS, onde vai se terminar sua tese no programa de comunicação e informação, trabalhando com semiofagias canibais. E a gente vai entender o que isso quer dizer hoje e como é que ele chegou nesse tema. Tudo bom, Ricardo? Oi, Andrioli, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Que alegria poder conversar contigo. Me senti muito honrado e contente com o convite para falar no Comunicolog e, e estamos aí, assim, animados para falar um pouquinho de semiofagias canibais, que é algo, assim, que sempre soa um pouquinho estranho a primeira vez que a gente ouve ou lê. Gente, o Ricardo falou que está animado, mas com essa cara, mas é porque ele tem filha, né? E acordou cedo para arrumar a casa, então a animação ali é Mas essa é a contingente. animação de 5 horas de sono, né? Mas é isso mesmo. Muito bom, cara. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, né, dizendo quem é, com as suas palavras, né? Quem é Ricardo Machado? Bom, o Leandro já me apresentou, meu nome é Ricardo Machado, mas embora a maior parte das pessoas me conheçam como Rico, simplesmente. Eu sou jornalista, já me graduei faz pouco mais de 10 anos. Trabalhei em redação de jornal diário, mas desde 2013 eu trabalho no Instituto Humanitas Unicinos, onde eu atuo principalmente no site, na revista Era Online, que era uma revista impressa que era publicada primeiro semanalmente, depois a cada 15 dias, e aí com a pandemia ficou um período assim sem ter publicação, mas em março deste ano a gente retomou, tem publicado versões digitais da revista a cada 2 meses, né? E, bom, além disso, eu fiz mestrado na área da comunicação, na linha de pesquisa de audiovisualidades da cultura, né? E aí depois eu fiz uma especialização em filosofia, tudo isso na Unicinos, como o Andrioli já pontuou. E desde 2000, entre 2017, março de 2017 e maio de 2021, eu realizei a minha pesquisa de doutorado aí na URGS, né, na Federal de Porto Alegre, na área de cultura e significação. E aí que eu fui tentar, nesse momento, pensar uma semiótica a partir dos conhecimentos, das cosmologias dos povos nativos do Brasil, que é como eu cheguei à formulação das semiofagias canibais. Antes disso, na filosofia, a minha monografia, na verdade, porque a especialização tem uma exigência um pouco menor, né, de entrega, de pesquisa, mas a minha monografia era um ensaio, assim, um ensaio sobre a antropofagia como uma espécie de filosofia à brasileira, né? Embora filosofia nunca seja um termo propriamente adequado para se tratar dos conhecimentos das cosmologias indígenas, né? Há, digamos assim, conflitos de interesses entre o que significa filosofia e o que significa um conhecimento indígena, mas, enfim, eu reconhecendo as distâncias entre essas duas formas de perceber e conceber e explicar o mundo, a despeito dessas diferenças, eu acabei chamando a minha monografia da filosofia de ensaio de antropofagia filosófica, né? Ó, legal. Então foi assim que a, a minha trajetória foi me encaminhando assim para
para essa pesquisa deste modo, né? Mas, além de fazer pesquisa, eu continuo trabalhando como jornalista, né, no Instituto Humanitas Unicinos, que é o meu trabalho, assim, de onde eu tiro o meu sustento. E até ia puxar isso aqui para você, né? Porque eu lembro que quando eu me apresentei para você a primeira vez, que me marcou muito como tempos depois você falou assim, me impressionou que você, antes de falar da sua formação e de que era jornalista, falava de onde você era, né? Onde que você tinha nascido e tal. E isso me impressionou muito, que eu pensei, ok, é verdade, né? A gente tem origens antes de ser pesquisador, antes de ser formado. Então você é da onde? Quantos filhos você tem? Fala um pouquinho aí para além da academia pra gente também. Muito bem. Bom, eu nasci na periferia de uma cidade periférica, de um estado periférico do Brasil, que é no Rio Grande do Sul. Eu moro numa cidade chamada Sapucaia do Sul, distante 25 quilômetros de Porto Alegre. E, bom, nasci numa família de mãe solteira, era eu e o meu irmão, que depois tragicamente acabou morrendo, assim, enfim, isso não vem muito ao caso falar aqui, mas o fato é que a minha mãe era analfabeta, né, e nasci na periferia, enfim, e aí fui construindo a minha trajetória a partir desse lugar no mundo, digamos assim, né? Então, desde muito jovem, assim, eu acabei indo para a escola com 4 anos, porque minha mãe não tinha, era muito difícil, assim, de ter quem me deixar, afinal de contas ela trabalhava, né? Trabalhava fora, e a minha vizinha me cuidava. E aí ela conseguiu convencer isso lá no final dos anos 80, sabe, muito tempo atrás, a diretora da escola me aceitar, mesmo que eu não fosse, digamos assim, aprovado, mesmo que no ano seguinte eu repetisse, né? Tanto Uhum. que eu costumo brincar que eu só reprovei uma vez na vida, que foi na pré-escola. E depois não reprovei mais, então, mas o A- fato é que Aprendeu a desenhar direitinho. era ótimo. Eu sabia escrever as letrinhas todas, não sabia juntar, mas sabia escrever elas todas. Enfim, aí assim, sempre foi uma trajetória muito difícil, né, de luta, assim, para conseguir estudar, nunca foi muito fácil, mas foi indo. Eu entrei na graduação com uma idade já que boa parte dos alunos estão saindo, né? Eu entrei na graduação já com 21 anos, saí com 27, iniciei o mestrado com 29, concluí com 30 anos. E aí, no mesmo ano que eu concluí o mestrado, minha mãe acabou falecendo, assim, que era a pessoa que mais me inspira na minha vida, assim, né, até hoje, que fez, ela sempre acreditou que eu poderia fazer as coisas que eu fiz, né? Então, essa fé da minha mãe em mim, mas sobretudo no estudo, né? A gente era de fato assim muito pobre e estudar era a alternativa que a gente tinha de tentar mudar de vida, né? Tanto que hoje, assim, apesar de todos os problemas do jornalismo, não propriamente do jornalismo, mas da falta de valorização, né, da profissão de jornalista, bom, eu vivo numa casa que eu jamais imaginei viver quando eu era criança. E apesar de ser uma casa bastante assim simples, sabe, é uma casa pequena também, num bairro relativamente periférico, mas é um lugar incrível, assim, é um lugar que eu, como eu disse, jamais imaginei viver. E uma coisa que eu acho que é bem ilustrativo do que significa nascer na periferia, que até 2005, 2006,
eu não fazia a menor ideia do que era doutorado ou mestrado, sabe? Eu não sabia que essas coisas existiam. E aí, bom, entrei na graduação, aí sempre trabalhei em paralelo, assim, né? Trabalhava durante um bom período da graduação, eu trabalhava de madrugada, entre as 11h30 da noite e as 5h30 da manhã, trabalhava no aeroporto. E, bom, dormia de manhã e fazia estágio de tarde para ter um pouco mais de contato também, né, com o campo. E aí, em 2007, quando acabou o meu primeiro estágio de 2 anos, eu já consegui, logo que eu entrei no curso, já consegui um estágio. Fiquei quase 2 anos. E aí, em 2007, eu comecei a fazer iniciação científica. E Com aí, bolsa? eu não me lembro, eu acho que bem no começo não tinha bolsa, mas logo em seguida tinha, porque isso me ajudava também a pagar a graduação, né? Uhum. O desconto da mensalidade com um estágio eu tinha desconto, assim, eu bancava 3 cadeiras com o meu trabalho no estágio e o meu trabalho fora era para eu me sustentar, né? E aí depois com a bolsa, depois com a iniciação científica, eu teve um período sim que eu tive bolsa, que eu não tive, mas eu acho que logo em seguida eu já tive bolsa, tive o privilégio, assim, que para mim é uma coisa que muito me honra de ter a minha primeira bolsa de pesquisa foi com o professor Braga, né? Uhum. José Luiz Braga. Então, para mim, inclusive foi num período que ele estava na França fazendo pós-doutorado e a gente se falava. Naquela época, as videoconferências não eram tão comuns assim, Então, né? e a gente se falava por e-mail, mas foi incrível, assim, foi imagina, né? Eu tive assim o prazer e a possibilidade de trabalhar e aprender muito com o professor Braga, né? Cara, Então, e muito. Essa história sua é muito incrível, né? Eu gosto de trazer ela aqui pro programa, porque talvez muita gente aí que nos escute, né, que esteja aí começando na graduação, pode pensar assim: nossa, tá difícil para mim, não é. Não, a pesquisa não é o meu caminho porque eu não tenho grana, porque eu não sou um privilegiado, porque a minha família não consegue me sustentar e o Brasil não revê bolsas de pós-graduação desde 2013, né? Então fica muito complicado. Mas assim, mas você conseguiu. E eu quero entender isso, né? O que te moveu para frente? Você percebeu o que fez você perceber que a academia era um lugar para você? Apesar de todo mundo parecer dizer que não, né? eu acho, Andreoli, eu acho que é meio um pouco, vai parecer estranho o que eu vou falar agora, mas eu vou tentar explicar. Mas é um pouco a ignorância do estado real das coisas, sabe? Eu nunca compreendi bem que no fundo, a academia não era o meu lugar. E por não compreender isso, é porque eu fui me enfiando nesse negócio, sabe? Então, é uma certa dimensão, assim, de, que legal esse negócio aqui, vamos viver isso aqui, Uhum. sabe? Agora, é muito duro, por outro lado, perceber o desmonte da ciência e da pesquisa no Brasil, né? Eu, o que, o que eu gostaria que ninguém compreendesse com a minha fala é o discurso neoliberal de que se você quer, você pode, sabe? Perfeito. Não é assim. Ao contrário, eu tive, por outro lado, a grande sorte, digamos assim, de cruzar o caminho de pessoas generosas. E que aí é o caso do professor Braga, é o caso da professora Anísia, né, que depois que eu fui bolsista do Braga, acabei sendo bolsista da professora Anísia. Quando ela dava aula na Unicinos na época, Ela então, dava aula na Unicinos, depois a Anísia vai para URGS. para a URGS, e aí depois eu reencontro a Anísia 7 anos depois, na seleção do doutorado, né? E aí, no fim, eu acabei sendo... Na URGS, a gente não escolhe, né, o professor, é o contrário, a gente faz a seleção. Claro, a gente mira uma linha de pesquisa e tal, mira mais ou menos as pesquisas que os professores fazem, mas
no fundo, a escolha final não é dos alunos, né? Eu não sei exatamente como é que eles chegam à divisão de quem vai orientar quem, mas a gente passa no doutorado e depois, quando a gente faz a matrícula, a gente descobre quem vai nos orientar, embora, como eu disse, a gente saiba. Bom, dentro da linha de pesquisa tem XYZ professores, vai ser um deles que vai nos orientar, Sim. evidentemente. Então, voltando, Andrioli, mas a questão é, eu, eu, eu nunca, assim, eu nunca saquei muito, assim, que aquele lugar meio que não era para mim. Inclusive, eu devo dizer que, bom, eu trabalho desde os 15 anos, né? Então, o meu ensino médio foi a pior experiência da minha vida. Disparado, assim, sabe? Porque eu, além de trabalhar, as aulas eram muito precárias, eu estudava à noite, os alunos não tinham muito ânimo, assim, de estudar, por muitas razões, não estou condenando os alunos, sabe? Porque é realmente difícil, assim, tu acordar, sei lá, 5h30, 6 horas da manhã, ir para Porto Alegre trabalhar, passar o dia trabalhando, depois encarar trem lotado, ônibus lotado, e ir para a escola. A maioria dos meus colegas eram bem mais velhos do que eu, eram pessoas com mais de 20 anos, assim, que tinham, por uma razão ou outra, não tinham conseguido concluir o ensino médio na idade adequada, digamos assim, ou na idade curricular, né, prevista, e estavam ali e estavam mais por acabar aquele negócio de uma vez e se livrar do ensino médio, né? Então, e aí, por outro lado, também professores sobrecarregados, cansados, também a turma não tinha muito compromisso em aprender, e os professores acabavam também se cansando e as aulas eram realmente muito ruins. Eu nem sei como eu consegui passar no vestibular 5 anos depois disso, sabe? Uhum. E, enfim, então eu tive uma formação, embora eu sempre dei em escola pública, né? O que me levou a fazer graduação numa universidade privada, o que é a realidade também de muita gente, né? Por isso, a importância das bolsas, né? E das cotas sociais, das cotas raciais, são E até uma outra situação também, né? Que eu não sei se quando você foi bolsista você podia trabalhar, mas normalmente isso é vetado, né? Você não podia. é, é porque a minha bolsa não era uma bolsa de órgão de fomento, era uma Tá. bolsa da universidade, né? Aí você só tinha desconto, né? E aí eu tinha desconto, exatamente. Porque isso é Não, uma situação para quem não tem uma situação favorável, né? Se você, eu vou pegar essa bolsa aqui de R$ 300 na época, né? Mas aí eu não vou conseguir trabalhar, isso aí inviabiliza, exatamente. né, prosseguimento da pesquisa, né? Então você acaba perdendo às vezes um grande pesquisador, mas que não vai conseguir se manter dentro do seu campus. É isso, exato. E por outro lado também, né, André, olha, eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços que não foram feitos para nós, digamos assim. Isso, sabe? No fim, eu acho que também, como eu dizia antes, né, a fé da minha mãe em mim, assim, de que eu podia fazer as coisas, sabe? E também com uma boa dose de ignorância no sentido de desconhecimento, né, da parte dela do que significa a academia, me encorajava a ocupar esses espaços, né? Tanto que a minha mãe foi na minha banca de mestrado, né? Mas ela achava que o que era difícil, o que era importante era a graduação, porque afinal de contas eu levei 6 anos fazendo a graduação, E dois só mestrado era fazendo dois, né? mestrado. Então, isso não podia ser tão. E na aula eu tinha muito mais aulas, né? Eu ia muito mais vezes durante a semana à universidade, né? Uhum. Então era lógico assim o pensamento dela de que a graduação era muito mais importante, afinal de contas, claro. Bom demais, cara. Então vamos agora entender a sua pesquisa, né? No mestrado, o que que você foi estudar? Bom, bom, eu havia concluído, né, a graduação e pensava, como eu já tinha sido bolsista e tal, o que eu vou fazer? Eu já tinha, antes de concluir a graduação, eu já tinha mirado que eu ia fazer o mestrado e tal,
Mas aí eu acabei a graduação e quis fazer outras coisas, assim, também relaxar um pouco a cabeça, porque tinha sido 6 anos muito intensos. Na verdade, 5, né? Porque no último ano de graduação eu comecei a trabalhar na Unicinos, né? Então aí eu tinha um desconto como funcionário da universidade e aí eu, assim, fiquei 3 anos dando um relaxing, só trabalhando e estudando. Eu trabalhava, estudava e ainda fazia a bolsa, né? Era uma jornada tripla, assim, que foi possível também porque eu era bem mais jovem e tal. E também, enfim, vivia com a minha mãe, tinha menos responsabilidades, assim, digamos assim, com a casa, né? Essas coisas. Então, isso também me permitiu, assim, trabalhar em 2 lugares e estudar e dormir 4, 5 horas por dia, de segunda a sexta, né? Bom, aí no final de 2012, eu faço seleção para o mestrado, uma linha de pesquisa que tem na Unicinos, que se chama Audiovisualidades das Mídias, que é uma linha de pesquisa bastante interdisciplinar, assim, que investiga a comunicação a partir também de teorias da filosofia, Uhum. que é a minha, digamos assim, a minha origem de interesse pela filosofia, que já vinha desde lá a iniciação científica, né? 2008, 2009. E aí eu entro nessa pesquisa para estudar arquitetura de informação, que era uma acabou sendo naquele momento uma convergência de interesses, assim, né? Porque lá no final dos anos 90, quando eu comecei a trabalhar porque eu queria comprar um computador, né? Isso lá em 99. E aí, enfim, comecei a trabalhar e tal, 1 ano e pouco trabalhando, consegui comprar o computador. Meu irmão me ajudou na época e tal, pagou quase tudo e eu paguei o resto. E aí, nessa época, eu aprendi a programar no bloco de notas, né? Programação HTML, que era como se fazia sites naquela época, né? E aí uma coisa que me chamava a atenção é que a programação de sites em 2013 ainda era predominantemente, e é ainda hoje, em 2021, em HTML. Claro que é muito mais sofisticado do que lá na década de 90, tem outras linguagens de programação que são combinadas com HTML e tal, mas eu queria tentar entender por que e bom, no meio disso teve uma programação, agora eu não vou me lembrar, em Flash, lembrei, que era em animação e tal, mas que era um negócio que não vingou. E daí a minha pesquisa de mestrado foi tentar entender por que que o HTML, uma coisa tão simples que eu tinha aprendido há tantos anos atrás, de uma maneira tão rudimentar, se mantinha como núcleo duro da construção de sites. E tá, mas não é na comunicação? Então, realmente. Não, é na comunicação, mas o que me interessava era digamos assim, a audiovisualidade desse tipo de programação. E aí a minha pesquisa foi investigar isso, e aí, obviamente, como depois uma série de pesquisas muito mais sofisticadas e mais amplas que a minha pesquisa de doutorado publicaram, De mestrado. de mestrado, desculpa, saíram com conclusões convergentes à que eu tinha chegado na pesquisa de mestrado, que é justamente pela questão do controle, né? Do controle biopolítico, assim, que pela possibilidade de captação de dados das pessoas. Uhum. Então, a construção de sites em HTML, além da questão de que há vários anos, uns 8 anos pelo menos, também tem a ver com o fato de que essa programação é mais simples de tornar os sites responsivos, né, que permitir que eles sejam vistos em diferentes tipos de telas, né, do computador, do celular, do tablet, enfim. Além disso, aí tem toda a dimensão do controle
de acesso, né, das pessoas, para também captar suas preferências, que, claro, isso é muito mais usado também há vários anos nas redes sociais, né, que a gente se vale, né, mas também era nos sites de notícia, digamos assim. E aí a minha pesquisa foi nesse sentido, tentar mostrar como que, na verdade, a arquitetura de informação, ela privilegia a dimensão do controle social, do controle biopolítico e micropolítico dos conteúdos, né? Saber o que as pessoas acessam, como acessam, que hora acessam, e com isso eles vão mapeando, né? Aquilo que é digamos assim, o conteúdo de maior interesse. Então, a pesquisa do mestrado tem isso, foi assim, tentou investigar como que a arquitetura de informação, claro que tem uma preocupação com o usuário, né? Uhum. Isso é Mas evidente. imagina que você vai perceber também que com essas ferramentas de controle se transforma em a própria produção, né? Então aí o jornalismo produzido a partir do momento que você sabe o que essas pessoas estão acessando, ele é estimulado para um sentido e desestimulado para outro, né? Perfeitamente. Assim, reorganiza completamente, digamos assim, a, digamos assim, os dois polos de tensionamento do que deveria orientar a produção jornalística, que é o interesse público e o interesse do público, né? Então a gente vê que essa dimensão vai prevalecendo cada vez mais em detrimento ao interesse público, né? Uhum. Claro que as duas coisas existem, não sou ingênuo aqui, mas a gente vê que há na produção jornalística sempre um grande interesse com perdão da redundância, interesse do público, né? E isso é mais fácil hoje, há muito tempo já, mas desde o processo de audiovisualização da cultura, né, em que à medida que os mecanismos audiovisuais acabam se tornando quase imperativos, né, da cultura, assim, né? É muito difícil a gente imaginar qualquer manifestação cultural hoje, exceto as marginais, é verdade, que não seja também mediada por mecanismos audiovisuais, né? Por dispositivos audiovisuais, talvez melhor dizendo. E como você migra de uma discussão que vai ali para uma tecnocultura para algo que vai pensar na cultura dos povos originários? Então você é uma chave de pensamento inteira nova, né? Que você está ligado ali pela semiótica, mas teve que buscar desde o começo, eu imagino. Sim, há sim uma relação muito forte entre as duas coisas, embora eu reconheça que elas não são nem um pouco aparentes. No Manifesto Antropofágico, aliás, o Manifesto Antropófago, esse é o título, né? O manifesto também é antropófago. O Oswald diz, lá pelas tantas, né, que o futuro é do bárbaro tecnizado, né? E aí, claramente invertendo, digamos assim, a significação hegemonizada do bárbaro, né? O bárbaro no sentido positivo. E é muito assim, a despeito de algumas previsões equivocadas que o Oswald fez, ele tem intuições muito astutas, assim. Ele percebeu coisas muito que hoje a gente se dá conta de que a intuição dele estava correta. E tentando explicar de uma maneira bem objetiva, e depois eu posso voltar para o Oswald, se for o caso, mas assim, eu acho um tremendo equívoco, não propriamente um equívoco, mas eu acho uma visão reducionista pensar a inteligência artificial e as audiovisualidades da cultura, que inclui
esses não humanos como humanos, Uhum. eu acho um equívoco pensar toda essa dimensão da nossa cultura a partir do antropocentrismo. E mesmo eu não, agora eu posso estar cometendo uma injustiça e já peço antecipadamente desculpa a todos os pesquisadores que não seguem a linha que eu vou fazer a crítica agora, mas há uma certa tendência dos estudos de comunicação e inteligência artificial a pensar a inteligência artificial de um modo muito antropocêntrico. Então, eu acho que esse é um grande desafio. E eu acho que uma das maneiras, devem existir centenas, talvez milhares de maneiras, cada pessoa, cada pesquisador pode pensar uma maneira diferente, de refletir sobre a inteligência artificial. E os povos que desde sempre, no continente sul-americano, há mais de 10 mil anos, vivem no planeta em que o humano não está reduzido à nossa espécie, são os povos indígenas. Uhum. O equívoco, o erro que eu dizia que existe é pensar a inteligência artificial e pensar essa audiovisualização da cultura, que envolve também bots, envolve algoritmos, envolve pensar todos esses seres digitais e tecnológicos que se comportam como humanos, mas que não são humanos. Eu acho um erro a gente pensar isso desde o paradigma moderno. E os povos e os povos não modernos, e aí incluídos os povos nativos do Brasil, eles são povos justamente não modernos. E eles têm muito a nos ensinar, porque eles vivem num mundo em que a condição de humano, que quem pode expressar-se no mundo como humano, embora como um humano outro, expressando a humanidade de uma outra forma, o que se pensam como humanos, e isso talvez seja o mais importante, são os povos nativos. Eles estão muito habituados a viver num mundo em que outros seres se comportam como humanos. E o fato desses outros seres se sentirem humanos nos coloca numa posição tremendamente desconfortável, porque talvez nós não sejamos humanos para eles. Então é por isso que eu acho que pensar problemas da comunicação a partir da contribuição dos povos indígenas e a partir da contribuição que a antropologia social dos povos que trabalha com os povos indígenas pode nos dar. Então, parece um salto muito, é de fato um salto, eu reconheço, mas ele não é um salto não lógico, ele é um salto lógico, ele tem uma coerência. E só que por outro lado é muito difícil assim estudar antropologia social dos indígenas, muito difícil. Para mim, pelo menos, foi muito difícil, né? Eu venho há muitos anos, eu venho lendo antropologia assim a sério desde 2013. E para mim sempre foi um esforço muito grande assim. Bom, eu li o livro do Schopenhauer duas vezes, né? Um livro de 800 páginas. Eu li A Inconstância da Alma Selvagem, que foi a minha porta de entrada para o campo da antropologia. A partir daí eu fui lendo outras coisas. Bom, o artigo do multinaturalismo indígena eu devo ter lido tranquilamente, assim, sem exagero, mais de 10 vezes nesses últimos 7 anos. Com certeza, eu lia pelo menos duas vezes por ano para dar aula na graduação, no primeiro e no Hum. segundo semestre. Eu dou aula na aula especial, digamos assim, na disciplina de semiótica, né? Então, toda vez que eu vou dar aula, eu releio ele. Então, E descobre coisas novas? sempre, assim, e mais do que descobrir coisas novas, percebo leituras equivocadas. Eu tenho o hábito, que algumas pessoas dizem que é um mau hábito, e eu não vou discordar delas, mas eu tenho o hábito de escrever no livro. Meu livro é completamente rabiscado. Mas isso para mim é muito bom, que me ajuda muito assim a eu perceber a evolução da minha leitura sobre os textos em geral, né?
Bom, Uhum. esses textos que eu estou comentando em particular, eles têm várias marcas de canetas diferentes, de tempos diferentes. Mas é muito interessante, porque às vezes numa terceira, quarta leitura, eu discordo de coisas da minha segunda leitura, mas que numa sétima e numa oitava eu volto a concordar. Então, isso é um exercício muito, muito interessante, assim, de gesto de pesquisa, sabe? Isso é Eu, propriamente pesquisa, assim. eu acho interessante também porque vamos dizer assim, quando você propõe uma semiofagia canibal, né, do jeito que você propõe, apesar de toda a humildade da sua fala, né, você está propondo um conceito. Você tá chegando com uma proposição. E às vezes, quando a gente é muito jovem, né, e imaturo na pesquisa, é muito fácil a gente achar que está propondo um conceito. A gente está, né, usando a arrogância do desconhecimento para falar isso aqui ninguém fez. E aí depois, né, com maturidade, revisitando o texto, você fala assim, puxa, acho que eu exagerei, pesei a mão, né? E eu vejo muito esse seu cuidado, né, para não ser para não se atravessar, né? Você remoe as coisas, assim, você vai voltando sempre. Então, é um conceito mesmo? Como é que você enxerga isso que você está propondo? Ótimo. Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero trazer um pequeno contexto, assim. Como a minha mãe não sabia ler nem escrever, e aí eu acho que, bom, eu tenho o desejo de ser professor, evidentemente, professor universitário, enfim. Eu quero ser professor, simplesmente. Não preciso ser universitário, quero ser professor. De algum modo, talvez isso seja uma maneira de eu tentar recuperar uma coisa que eu não pude. Não é que eu não pude, eu não tive maturidade para fazer, eu pude fazer. Mas eu não ensinei minha mãe a escrever. Uhum. Em algum momento da minha vida eu poderia ter feito isso. Assim. Hoje eu percebo, né? Eu não vou dizer que eu tenho, digamos assim, um ressentimento em relação a isso, porque não há. Nunca foi por mal também. Também nunca foi simples. Assim, a minha vida sempre foi bastante corrida pelas circunstâncias que eu já falei. Então, eu tenho essa vontade de poder ensinar, porque eu não quero que ninguém passe pelo que a minha mãe passou. Mas, e por outro lado, eu sempre tive que aprender tudo sozinho. Sabe, claro que eu fui para a escola, mas eu tinha que fazer o dever da escola sozinho. Uhum. Então, eu sempre fui muito sozinho estudando, assim, né? Então, isso foi um hábito que me ajudou, porque eu também sempre tive muita consciência das minhas limitações. Eu nunca fui um cara, também nunca tive esse desejo, assim, nunca fui brilhante, mas eu sempre fui muito dedicado, sempre, sempre. Eu lembro quando eu fui trabalhar com o Braga, eu precisei de muita dedicação, sabe, para entender. Eu lembro que uma vez ele me mandou um e-mail e aí no meio do e-mail tinha a palavra autopoiesis. Eu nunca tinha lido isso na vida. E eu não tive, e mais, eu acho que eu acho que é a coisa mais importante para qualquer pessoa que deseja pesquisar, que não tenha vergonha da sua própria ignorância e que não tenha medo de perguntar. Imediatamente eu li o e-mail do Braga e mandei, professor, me perdoa, mas eu não sei o que é autopoiesis. E eu li no dicionário e não entendi. E o Braga me mandou um longo texto, assim, escrito por ele, assim, no e-mail mesmo, assim, no corpo do e-mail. Me mandou algumas referências, inclusive do Maturana, para eu ler, para eu entender que, o conceito assim, assado do Maturana e tal. Tu pode ler que tu vai te subsidiar melhor, vai entender. Então, assim, sabendo que eu nunca fui brilhante, reconhecendo as minhas limitações, eu sempre fui muito dedicado, eu sempre precisei estudar muito. Então, essa coisa de ficar ruminando é a forma como eu aprendi a aprender a vida toda, assim, desde que eu tenho 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Então, eu sempre precisei ler muitas vezes as coisas para entender. Quando o Andreoli trabalhava comigo, ele trabalhou comigo durante mais de um ano e meio, mais ou menos, né, Andreoli? Uhum.
Mas 2013 a 2015. 2 anos, então, foram 2 anos. Era assim, a gente tinha altas discussões assim na sala e era ótimo, porque ao mesmo tempo que eu reconheço as minhas limitações, mas eu também quero debater, sabe? Mas também sempre presumo que eu sempre também soube ter escuta, e isso me ajudou muito a aprender com outras pessoas. Eu lembro, só o parênteses aqui para o público saber, né? Para mim, a maravilhosa cena é quando você pede para eu revisar um parágrafo seu. Aí você fala assim: o que que você achou? Eu falei: achei que tem muito número, tá muito carregado. Aí você falou: uai, e como é que eu faço? Eu falei: não, tá muito carregado, divide essas frases. Ele: porra, mas eu não tô conseguindo. Aí eu falei: se quiser que eu faça, então sai da frente e deixa que eu sento aí. Mas se você só perguntou minha opinião é que tá pesado, pô. Isso. Então era E, assim que a gente se comunicava. sim, era uma hostilidade amável, digamos assim. Mas voltando agora, André, olha, obrigado por essa lembrança. E voltando à tua questão, né, sobre construir um conceito, ou afinal de contas, se semiofagias canibais são um conceito, né? Na verdade, eu devo admitir, mesmo com bastante experiência assim, de vida, eu também entrei no doutorado com 33 anos, 33 anos, enfim, já não era exatamente uma pessoa jovem, já tinha, enfim, nessa altura eu já trabalhava há 18 anos e, enfim, estava nessa história aí há bastante tempo. Já já tinha feito bastante pesquisa também, já estava concluindo, na verdade, a especialização em filosofia. Mesmo com toda essa bagagem, eu tinha talvez não o desejo consciente, mas o desejo inconsciente de produzir de fato um conceito. E aí eu fui me dando conta da empreitada ao longo da pesquisa, né? E fazendo uma série de readequações. E aí abandonei isso, mais ou menos na metade. No entanto, de alguma forma, esse desejo de construir um conceito permaneceu assim. Tanto que a minha tese, ela tem é, e é um paradoxo que faz parte, digamos assim, da teoria, é que ela é super estruturada, assim, ela tem, como disse o Viveros de Castro na minha banca, ela tem um desejo de teoria com T maiúsculo. Isso aparece, assim, isso fica evidenciado na estruturação da tese. Mas, por outro lado, também ela manifesta uma certa insuficiência em se configurar como uma teoria com T maiúsculo, Uhum. que também resultado daquilo que eu dizia no começo, de uma certa ignorância, que de novo, assim, um adjetivo que apareceu na banca, não só pela avaliação do professor Viveiros, mas também de outros professores, que é uma tese ambiciosa, né? Uhum. No duplo sentido do termo ambicioso, que é ambicioso Você também. se propôs uma coisa que era grande demais pro tempo de doutorado, talvez. Exatamente. Então, por isso, porque assim, a tese, eu vou explicar muito rapidamente, ela articula 3 campos do conhecimento, o que é algo bastante também incomum no campo da comunicação, digamos assim, que é o mato que a gente lenha, digamos assim, que ela articula a antropofagia, voltando, vou falar pela ordem, me perdoe. Ela articula a semiótica da cultura, que inclusive nos manuais, não são todos os manuais de teoria da comunicação que reconhecem a semiótica como uma teoria da comunicação, Uhum. embora vários a reconheçam, digamos assim, não é uma teoria
hegemonizada assim, né, no campo como teoria da comunicação. Então, interrelaciona semiótica da cultura, que é um campo dos estudos semióticos, antropofagia, aí no sentido de teoria e crítica literária, e Uhum. multinaturalismo, que é uma teoria do campo da antropologia. Então, a tese articula esses três campos. Isso demanda muita leitura, assim, e leituras, e as leituras desses campos são leituras extensas. Então, na verdade, a tese, e aí depois, se for o caso, eu posso falar um pouquinho de como essas coisas se articulam, mas a tese, embora ela tenha nascido de um desejo de criar uma teoria, desejo esse que foi conscientemente abandonado no meio do caminho, no final ela se constitui numa síntese arquitetônica dessas três teorias. Então, ela pode, as semiofagias canibais podem um dia se tornar um conceito, Uhum. mas isso vai depender de debate no campo, no nosso campo, né? E isso depende de avançar essa pesquisa, de fazer avançar os princípios que eu construo ao final da tese, e isso também implica maturar essa série de coisas, né? Então, o que é importante de compreender das semiofagias canibais é que elas são um princípio de uma pesquisa que eu pretendo tocar daqui para o resto da minha vida, né? E ela tem, de fato, digamos assim, esse cacuete, a teorização, né? Há uma teoria com T maiúsculo, mas eu não gostaria que ela fosse compreendida como uma teoria com T maiúsculo, por duas razões. A primeira delas é porque ela, de fato, não é ainda uma teoria, ela precisa de mais tempo de maturação, de discussão dentro do campo da comunicação, né? E, por outro lado, também, eu prefiro que ela seja mais um componente de uma nuvem de conceitos e de teorizações do pensamento brasileiro, digamos assim, né? Feito no Brasil e a partir do Brasil, digamos Uhum. assim, tem lá uma certa origem no modernismo antropofágico, né? Porque também o modernismo brasileiro não é só antropofágico, ele também é conservador, mas digamos assim, dessa Burguês pra caramba. burguês. Burguês. Inclusive, é assim, uma coisa que é preciso ser dita com todas as letras, não tem por que não dizer, que o Oswald era um aristocrata paulista, né? Uhum. Mas, enfim, mas era um aristocrata que teve intuição. O Mário de Andrade não era propriamente, né? Mas são caras que tiveram, digamos assim, eles sacaram, né? Coisas legais, assim, coisas que os outros burgueses não sacaram, né? E que é legal, e mais, e que valorizaram os povos marginalizados, né, do país. Então, eu acho que isso é interessante. Quero puxar isso aqui com você. É um desafio, né, para muita gente que está fazendo pesquisa, fazer um trabalho que é fundamentalmente teórico, né? Porque normalmente você se sustenta ali numa análise de um objeto empírico, isso aí já vai matar metade da sua metade do texto que você tem que entregar, então aí, né, você fica sustentado. Agora, se você vai para uma empreitada fundamentalmente teórica, exige mais não só de leitura, mas também de escrita, né? Então, como é que você organizou a sua tese para poder trabalhar dessa forma, assim, fundamentada simplesmente em uma discussão teórica? É, quando eu comentava antes que, por um lado também a tese, um dos limites da tese é que ela era muito ambiciosa, é que há na escrita, no texto, algumas não são propriamente reduções, mas há coisas que precisariam ser melhor explicadas. A transposição de um campo para o outro,
renderia mais debate. No entanto, e essa foi uma das boas críticas que a banca percebeu e fez durante a defesa. O que é importante compreender é que, quando a gente faz uma tese teórica, a gente tem que assumir riscos. E a gente tem que assumir as nossas escolhas. Uhum. Então, como que eu fiz a minha tese? Eu acho que eu respondendo como que eu fiz vai ajudar a responder a pergunta que tu faz, Andrioli. Bom, eu comecei a tese, os capítulos teóricos são, então, semiótica, antropofagia e multinaturalismo. Então, eu comecei explicando alguns princípios das estruturalidades do texto na cultura, que são proposições teóricas do Lotman, né, que é o autor da Semiótica da Cultura com o qual eu trabalhei e com o qual eu tenho maior afinidade, que eu tenho mais leitura e que releio sempre. Então, ali eu expliquei as estruturalidades do texto na cultura, eu não vou descrever uma por uma para não ficar muito enfadonho, mas tem lá a tradução, tem os códigos culturais, tem que mais... São cinco, assim, Não sei agora... se é aí que entra a explosão do paradigma, né? A explosão é quando a explosão decorre da impossibilidade. Quando uma tradução quando um aspecto de uma cultura entra em outra cultura, assim, sem ser traduzido por essa cultura, é o que se chama, digamos, estou falando de uma maneira bem simples, tá? Mas é o que se chama de explosão semiótica, né? Uhum. De explosão cultural, pode ser também. Que é quando um aspecto entra de forma muito abrupta na outra cultura, assim, que a gente não consegue, que aquela cultura não consegue reorganizar de maneira lenta, ou domesticar, se a gente quiser usar um termo do Foucault. Um aspecto de fora entra e explode, reorganiza toda aquela cultura do qual daquele aspecto passa a fazer parte, né? Assim, usar um exemplo hipotético bem absurdo, como se a gente... Os códigos culturais são maneiras que a cultura nos agencia o nosso comportamento. Então, por exemplo, a gente usa uma roupa para ir para a aula e uma roupa para ir para a praia. Então, daqui um pouco a gente, de uma hora para outra, passa aí de sunga e biquíni para a aula, numa cidade que não tem praia, por exemplo. Sim. Isso seria uma explosão cultural, entendeu? Eu acho que aquele episódio que se conta, eu não sei até que ponto é verdadeiro, de que uma aluna tirou a roupa na frente do Adorno e ele não soube o que fazer lá no Não sei dessa história. nos anos 60. Isso é uma explosão cultural, entende? É Realmente. um código cultural que pertence a outro espaço da cultura, que não é da sala de aula, que é, digamos assim, usado na sala de aula. E isso reorganiza tudo. Tanto é que deixou o Adorno, eu posso imaginar, se isso de fato é verdadeiro, eu posso imaginar a cara eu também não saberia como reagir. Agora, vocês imaginem um Adorno, um alemão lá do começo, na metade do século passado. Bom, e aí eu explico a estruturalidade do texto na cultura, né, na semiótica da cultura. Porque aí eu passo a explicar mais ou menos como a semiótica da cultura compreende e faz uma análise semiótica da própria cultura, que é a partir dessas estruturalidades do texto. Aí, depois de estudar a semiótica da cultura, eu passei a abordar a antropofagia em três dimensões, que é a antropofagia ritual, a antropofagia epistemológica e a antropofagia conceitual. A antropofagia ritual, o nome já sugere, né? Eu retomo o relato dos cronistas do século XVI. A antropofagia epistemológica, eu retomo Oswald de Andrade e a antropofagia modernista para pensar como que aquela antropofagia ritual acabou inspirando formas de pensamento, né? Que vai estar lá manifesto, vai estar expresso no Manifesto Antropófago, mas depois na crise da filosofia messiânica e também num texto sobre as utopias que o Oswald escreve, né? A Marcha das Utopias se chama o texto.
E, por fim, a antropofagia conceitual. E aí eu retomo algumas apropriações do campo da comunicação e penso a antropofagia não como metáfora, né? Que acaba sendo uma maneira muito recorrente de interpretar a antropofagia. Uhum. E não significa que está errado, mas significa de levar a sério, significa uma maneira de encarar a antropofagia de outra maneira, né? Levando a sério sobre seus próprios termos, que significa também levar a sério o pensamento dos povos indígenas, não como uma metáfora, mas sim como fonte de produção de conhecimento. E aí, por fim, o terceiro eixo teórico que eu trabalho é o multinaturalismo, né? E aí que também é uma teoria que eu diria que ela é uma teoria, digamos assim, não propriamente derivada da antropofagia, mas uma teoria que leva a sério a antropofagia. Tanto que a tese do Viveiros de Castro, a tese de doutorado dele lá da década de 80, se chamará O ET, os deuses canibais, né? E aí, claro, é uma etnografia, uma etnologia bem complexa, bem profunda, tem 700 páginas esse trabalho, mas é um trabalho que, digamos assim, em certo sentido, é um desdobramento, digamos assim, da antropofagia, um desdobramento teórico bem profundo do que de fato da antropofagia como um conceito mesmo, né? Foi interessante que na arguição da banca o Viveiros disse, eu nunca li, de todas as coisas que eu li dele, eu li bastante coisa, eu nunca li ele dizer que o multinaturalismo é uma semiótica. E foi muito legal, assim, ouvir ele falar isso, né? Porque, no fundo, Ele reconhece como sendo, então. ele reconhece o multinaturalismo como sendo uma semiótica. Exato. E isso foi muito rico. E, de alguma maneira, a organização dos capítulos convergiu para isso. Então, eu quero que você reflita com a gente uma situação que, enquanto você estava fazendo doutorado, começa a aparecer mais esse tipo de discussão, que é sobre é, é, a legitimidade de um pesquisador branco falar de culturas indígenas, né? E você está aí retomando um pensamento que é fundamentalmente dos povos originários. Como é que você encarou isso? Na verdade, eu não tenho pretensão, muito menos capacidade de falar por qualquer indígena. Eu não falo por nenhum indígena, não tenho vontade disso. Não é o caso sob nenhum aspecto. Ao contrário, eu falo com os indígenas. E eu falo a partir do que eles me ensinam, né? Uma crítica, que é uma crítica válida, assim, né? Que foi, mas tu trabalhou com a leitura de antropólogos sobre os povos indígenas, né? Que relatam como eles pensam. E, de fato, isso, só que por uma tese da envergadura da minha tese, da pesquisa que eu fiz, ou da tese que eu fiz, era impossível conciliar uma pesquisa etnográfica com toda a pesquisa teórica que eu precisei fazer. E mais, eu não me vi, não me vejo ainda com a mesma capacidade teórica e de interpretação que os antropólogos têm de descrever as cosmologias indígenas, né? Então, por outro lado, também a tese ela leva em conta um aspecto do pensamento indígena que é muito mais complexo e amplo do que o multinaturalismo, né? É fato também que o multinaturalismo é um dos aspectos que se percebe em muitos povos do continente americano, né? Não só nos povos amazônicos, e esse multinaturalismo se expressa de maneiras diferentes e tem explicações diferentes, embora o Viver de Castro e a Tânia Stolze Lima
sejam os professores com mais visibilidade, digamos assim. Então, a tese articula-se a partir da antropofagia e do multinaturalismo, assim, né? Claro que eu li uma série de autores indígenas que estão citados na tese. Os mais citados são o Davi Copenau e o Ailton Krenak. Em paralelo à tese, eu fiz algumas edições da revista Ega Online somente com entrevistados indígenas. Para eventos que eu organizei, também já convidei indígenas para falar, então tem essa interlocução. Eu leio também e acompanho muito material de indígenas, né, que E estão... é um desafio também, por exemplo, porque tem coisas que não são comunicadas, né? Eu estava trabalhando com o Toré recentemente para uma consultoria, Toré na Bahia. E dá para a gente pensar que o Toré tem dois tipos possíveis, né? Um toré festivo e um toré sagrado, mais ritualístico. Não que o outro não seja sagrado, né? Só que o outro é envolto em mistério. Então você encontra informações do toré festivo. Agora, nas teses que eu fui ler sobre que quando o pesquisador tenta chegar no que é o toré mais sagrado, né? Esse toré do mistério, a resposta é sempre: "Não, isso aqui não é para você. Isso aqui, aqui está querendo saber demais." Então aí tem sempre um limite também de quanto que o pesquisador não indígena consegue entrar nesse pensamento indígena, né? Exatamente. Na minha tese tem um capítulo que eu trabalho o xamanismo, né? Então, eu acho que, assim, em termos metodológicos, o primeiro passo é o pesquisador reconhecer os limites, né? Uhum, Os limites da possibilidade de, em primeiro lugar, reconhecer os limites do próprio conhecimento, né? Da capacidade de absorver ou de produzir conhecimento, e os limites da possibilidade de conhecer, que eu acho que tem a ver exatamente com isso que tu pontua na tua questão, André. Então, do xamanismo, por exemplo, que eu trabalho na tese, a gente pode descrever do ponto de vista social ou do ponto de vista comunicacional o que é o xamanismo. Por uhum, exemplo, uma expressão bem sintética. Do ponto de vista da comunicação, o xamanismo é uma comunicação transespecífica entre seres transespecíficos, né? Um ser da nossa espécie toma o ponto de vista de um espírito e passa a se comunicar com espíritos da floresta, para falar de uma maneira bem simples, simplificada. Então, comunicacionalmente, a gente pode dizer que a comunicação se dá nesses termos. Um ser humano dotado de conhecimento, de capacidades transespecíficas, consegue, por meio de uma ritualidade xamânica, que aí há diferentes tipos de ritualidade xamânica, né? Os diferentes grupos indígenas vão praticar o xamanismo de formas diferentes. E a partir dessa ritualidade, ele entra em comunicação com seres transespecíficos. Bom, findada o ritual xamânico, o xamã volta, digamos assim, ao ponto de vista humano e descreve para sua comunidade a sua comunicação, qual foi a comunicação que ele teve com esses seres transespecíficos. Então veja que do ponto de vista do processo comunicacional, a gente consegue descrever o processo. Agora, exatamente como o xamã se comunica, de que ordem é essa comunicação em estado de transe, é uhum. impossível a gente descrever. E é impossível também pelo fato de que a gente é branco, né? E o Davi Copenau descreve isso em A Queda do Céu. Olha, um branco jamais vai conseguir ser um xamã, e aí tem uma série de razões que tem a ver com as formas de como a gente vive, né? Perfeito. Então,
Então, é isso. Esses são, digamos assim, os limites que a gente precisa reconhecer e descrever eles, né? Não tem nenhum problema. E eu acho que isso é, sobretudo, uma maneira de reconhecer também o saber xamânico como um saber que é inacessível a nós e que a gente precisa também respeitar esses limites, né? E eu acho que isso é respeitar os limites do nosso conhecimento é uma maneira de a gente poder se aproximar desses conhecimentos outros. Ricardo, foi um prazer conversar contigo no dia de hoje. Eu queria que você encerrasse mandando um abraço aí para os nossos espectadores e deixando uma dica. Então, quem quiser se embrenhar, né, nesse mundo de pensar a comunicação ligada a povos indígenas, como começar? Como iniciar esses diálogos? Bom, eu vou começar respondendo a pergunta e depois eu me despeço. Então, em primeiro lugar, é preciso reconhecer os povos indígenas em suas diferenças, né? E, e defender, em primeiro lugar, a vida dos povos indígenas, né? Então, a minha tese é uma gota d'água no oceano da pesquisa, e uma gota ainda menor no oceano da necessidade de defender os povos indígenas do Brasil, que vêm sendo massacrados há muito tempo. Claro que com o atual governo isso tudo ficou muito pior, muito, muito, muito pior. Mas não é só esse governo que maltratou os povos indígenas. Todo o processo econômico de sustentar a balança comercial do Brasil com commodities, né, de minério ou do agronegócio, da monocultura, né, são maneiras de matar os povos indígenas, e maneiras muito cruéis, assim. Então eu acho que a gente tem muito a perder em termos filosóficos, em termos de formas de vida, quando a gente não defende os povos indígenas, e especificamente no campo da comunicação, a gente tem muito a perder quando a gente não os ouve, né? A gente está aí, a gente gosta, é muito comum se falar em pós-modernidade e tal, e da contribuição dos pós-modernos, que de fato é uma contribuição importante, então que assim como foi importante a contribuição dos modernos, mas se esgotou. E eu acho que a gente acaba insistindo em pensar problemas da comunicação que são problemas altamente relevantes e atuais somente desde esses paradigmas, né? Os povos indígenas estão aí, como eu dizia lá no começo, há 10 mil anos, vivendo num mundo em que os humanos não são só eles. Uhum. Então, quando os humanos da comunicação deixam de ser só os humanos de carne e osso, por que que a gente não vai ouvir esses caras que vivem não somente no fim do mundo há 500 anos, mas como num mundo que a condição de humano nunca foi restrita à nossa espécie? Isso é muito difícil, eu devo alertar, não é fácil. São sempre apostas, vocês vão ouvir em muitos congressos, tá, mas e o comunicacional, e cadê a teoria da comunicação? Nos de jornalismo também, sabe? O campo do jornalismo me parece que ainda é um pouco mais fechado que o campo da comunicação no sentido mais amplo, né? É muito apegado às suas teorias, suas teorizações radicalmente modernas, né? Então, eu acho que quem quer trabalhar com povos indígenas já tem que chegar pronto, assim, para receber muita crítica e ouvir da boca de muita gente preguiçosa de que não tem nada a ver com a comunicação ou de que não tem nada a ver com o jornalismo, né? Mas é isso, assim, enquanto o resultado do nosso ensimesmamento é o antropoceno, né? É a transformação do planeta Terra na a nossa cara feia, assim, né? Que é uma cara
de que destrói o planeta sem muitas preocupações. Os povos indígenas vivem aí há mais de 10 mil anos e a biodiversidade da Amazônia, que é o território mais biodiverso do planeta, não é simplesmente um resultado geológico, mas resultado da interferência humana nesse território. A gente sabe bem quem ocupa esse território, quem ocupou durante milênios. Então, eu acho que é isso. Assim, em primeiro lugar, reconhecer os povos indígenas como povos que precisam ser defendidos e como povos que precisam ser cuidados, né? Isso não é fácil, demanda muita leitura, é muito difícil, a gente tem sempre a sensação de estar equivocado, mas isso é parte do processo de conhecimento. A gente não tem por que temer o erro, né? O erro é... Sem o erro, a gente não é capaz de aprender quase nada, né? Então, eu acho que é isso que eu teria para dizer, para quem tem vontade de pesquisar. Eu acho que não temer o erro é algo que transcende a questão de fazer pesquisa com povos, com conhecimento a partir do pensamento dos povos indígenas e pode se estender para qualquer tipo de pesquisa. Bom, mais uma vez, André, olha, eu agradeço o generoso convite e para mim foi uma alegria poder conversar, falar um pouquinho da tese e rever o amigo, assim, que a gente não se vê já há algum tempo, também em função da pandemia, mas que agora a gente começa a ver minimamente uma luz no fim do túnel. Mais uma vez, muito obrigado, espero que todos possam ter gostado um pouquinho, assim, ter curtido esse nosso bate-papo, que para mim foi incrível. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou mesmo, não deixa de curtir aqui o nosso vídeo, assinar o canal, deixar um comentário aí também. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema e perguntarem aqui nos comentários, a gente encaminha para o Ricardo. Quem sabe ele te dá uma atenção aí. Ricardo, valeu, cara. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil, né, nessa nossa contingência, mas foi um prazer estar aqui com você. Manda um abraço para Cris, manda um abraço para Catarina. Obrigado. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana, quarta-feira, 7 horas da noite. Um abraço. Até lá.